Olá, meus queridos! Estou aqui hoje para ajudá-los a marcar o seu vade-mecum, porque muitos falaram para mim que estão faltando algumas súmulas vinculantes, algumas súmulas do STJ, essas últimas súmulas aprovadas. Pois o que eu tenho para te dizer é que fique tranquilo, fique calmo, porque essas súmulas não vão lhe prejudicar. Sabe por quê? Primeiro, quanto às súmulas vinculantes, olha que bacana. Essas últimas súmulas vinculantes aprovadas pelo Supremo Tribunal Federal são, na verdade, o retrato fiel de súmulas já antigas do Supremo Tribunal Federal. Então, na verdade, é só você fazer a correlação do número da súmula vinculante com o número da súmula que já tinha sido aprovada há muito tempo pelo Supremo Tribunal Federal. E aí você não vai ter nenhum prejuízo na tua prova. Para comprovar o que eu estou te dizendo, veja só, quanto à súmula vinculante de número 41. Olha o que ela diz. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Pois é, Josi, essa súmula não tem no meu vade-mecum. Tem problema? Não tem. Porque eu tenho certeza que no seu vade-mecum tem a súmula 670 do Supremo, que ó o que diz, o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Aí eu te pergunto, é ou não é a mesma redação? Igualzinho? Igualzinho. Então tem prejuízo não ter a súmula vinculante 41 no seu vade-mecum para a sua prova? Para a tua prova não terá prejuízo, porque basta você ir lá para a súmula de número 670 do Supremo e fazer a remissão para a súmula vinculante de número 41, para você se lembrar que hoje a redação está com a súmula vinculante de número 41. Tá, Josi, mas como que eu vou chegar nessa súmula 670 do Supremo? Vamos lá, vamos fazer as nossas remissões naturais. Bom, essa súmula 670 não fala sobre taxa? Fala sobre taxa. Em nosso vade-mecum, aonde que eu encontro sobre esse assunto taxa? Vou encontrar lá no artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal e artigos 77 a 80 do CTN. Então, nesses artigos eu já faço a remissão para súmula 670 do Supremo e faço assim, ó, até para você destacar aí e compreender o que eu quero dizer. No artigo lá 145 eu vou escrever súmula 670 do Supremo Tribunal Federal igual súmula vinculante 41. E aí, Josi, tem problema? Não. Na hora da sua prova você vai dizer, se cair uma questão sobre essa, vai dizer da seguinte forma, olha, realmente não pode ser pago taxa para remunerar o serviço de iluminação pública, pois não se trata de serviço divisível, conforme prevê o artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal, e conforme entendimento já adotado pelo Supremo Tribunal Federal, na súmula 670 e hoje, súmula vinculante de número 41. Então, aqui uma saída para você não sofrer nenhum prejuízo. Tem mais alguma outra súmula, Josi? Tem. Temos lá a súmula vinculante de número 48, que diz o seguinte: na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro. Ai, Josi, não tem essa súmula no meu vade-mecum. Tem problema, tenho certeza que tem, ó, a súmula 661 do Supremo, que diz a mesma coisa. Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro. E aí, a mesma coisa. Você vai escrever ao lado da súmula 661 do Supremo, o nosso sinal igual, súmula vinculante 48. E aí você vai se lembrar de mencionar na hora da prova. Josi, aonde que eu vou para fazer essa remissão dessa súmula para não me perder? Você vai para o artigo da Constituição Federal que é pertinente a esse assunto, que é, na verdade, o artigo de número 155, parágrafo 2º, inciso 9, a linha A da Constituição Federal, que diz para nós que todo mundo que importar um bem
do exterior terá que recolher o ICMS na importação, independentemente de ser contribuinte habitual ou não desse imposto. E na partezinha final diz, e você vai ter que pagar esse ICMS para o estado em que estiver o destinatário do bem importado. Pois bem, muito bem. E aí você complementa com essa súmula que diz, ó, e a ocasião para pagar o ICMS na importação é quando? É no desembaraço aduaneiro. É isso que a súmula está dizendo. O artigo diz para mim, eu tenho que pagar o ICMS toda vez que eu importar uma mercadoria, e a súmula diz, sabe quando que você tem que recolher? No momento do desembaraço aduaneiro. Então, ó, nós ligamos as matérias. Então, aqui está tranquilo. Está tranquilo, graças a Deus. Mais alguma? Temos lá. A súmula vinculante de número 50, que diz, norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. Josi, não tem essa súmula no meu vadimeco. Tem problema. Essa súmula é a cópia da súmula 669 do Supremo, que diz exatamente a mesma coisa. Norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. O que você faz, então? Vai lá para essa súmula, escreve súmula vinculante de número 50. Tá, Josi? E para fazer a remissão na Constituição para que eu possa cair nessas súmulas? Ora, vamos marcar aonde fala sobre o princípio da anterioridade, que é o artigo 150, inciso 3, as linhas B e C da Constituição Federal. Lá eu tenho, na verdade, quando eu devo respeitar os princípios, né? Que são em casos de instituição e majoração do tributo. Toda vez que for instituído ou majorado um tributo, eu só poderei cobrar no próximo exercício financeiro e desde que transcorridos mais de 90 dias a contar da data da publicação da lei que instituiu ou majorou o tributo. Agora, quando muda prazo de recolhimento, isso não é instituição, isso não é majoração. Logo, eu não preciso respeitar os princípios da anterioridade. E quem diz isso ainda é o Supremo, na súmula 669 e hoje súmula vinculante de número 50. Então, basta você ir lá para o artigo 150, inciso 3, as linhas B e C da Constituição Federal e fazer a remissão a essa súmula 669 do Supremo e colocar um sinalzinho de igual para dizer que é igual à súmula vinculante de número 50. E mais alguma? Sim, temos a nossa última súmula vinculante, que é de número 52, que é conhecida de vocês, ó, há muito tempo, que diz o seguinte, ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU, um imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo artigo 150, inciso 6, a linha C, da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas. Ei, que súmula é essa? É a súmula 724 do Supremo. Nem vou ler, mas só trouxe aqui para você verificar como é exatamente a mesma redação da súmula vinculante de número 52. Então, basta você ir lá para a súmula 724 e colocar o sinal de igual, súmula vinculante 52. E qual é o artigo, Josi, que estará relacionado a isso? São eles os artigos 150, inciso 6 da Constituição Federal, a linha C, e parágrafo 4º da Constituição Federal, que diz exatamente que as pessoas lá do artigo 150, inciso 6, a linha C, que são as entidades de assistência social sem fins lucrativos, as entidades de educação sem fins lucrativos, os partidos políticos e suas fundações e o sindicato dos trabalhadores, que eles gozam de imunidade tributária, não precisam pagar impostos. E o parágrafo 4º diz, olha, todo o patrimônio, toda a renda, todo o serviço em nome dessas pessoas que estão aqui na linha C, estarão imunes desde que cumpra a sua finalidade. E a súmula 724 do Supremo, ela veio explicando, olha, já que tudo que estiver em nome
dessas pessoas e cumprir a finalidade, estará imune, não deverá pagar impostos, então eu quero dizer que quando essas pessoas tenham imóveis locados para terceiros, se com o dinheiro dos aluguéis cumprirem as suas finalidades, esses imóveis também estarão imunes ao IPTU. Então veja como casa a matéria, e aí você pode ficar tranquilo? Diga para mim. Pode, porque você não terá nenhum prejuízo, porque é exatamente a mesma redação, ok? Quanto às súmulas vinculantes, é isso. Ah, Josi, mas no meu também não tem a súmula vinculante de número 17. Ora, quanto à súmula vinculante de número 17, eu te digo que ela é a mesma redação do artigo 100, parágrafo 5º da nossa Constituição Federal. Então, também, quando você abre a Constituição no artigo 100, parágrafo 5º, saiba você que ainda tem a súmula vinculante de número 17, que é a única coisa que diz que nesse prazo aqui, estabelecido pelo artigo 100, parágrafo 5º, não correrá juros para o pagamento dos precatórios, certo? Agora, queria falar com relação a duas súmulas do STJ, que muitas pessoas também me relataram que não tem no Vadimeco. Veja, a primeira súmula é a súmula 555 do STJ. Essa súmula 555, ela até, posso dizer, ainda bem que veio, fazia tempo já que deveria ter sido aprovada essa súmula, porque trata de um entendimento há anos pacificado pelo nosso Superior Tribunal de Justiça, que é com relação à contagem do prazo decadencial quando se trata de tributo sujeito a lançamento por homologação e teve ausência de pagamento do tributo. Como que funciona? Bom, deixa eu te explicar bem certinho a matéria para você compreender como é fácil incluir essa súmula 555 no seu Vadimeco e na sua cabeça, para que você não tenha problema. Olha só, você sabe que o fisco ele tem 5 anos para constituir o crédito tributário, não é mesmo? São 5 anos para constituir o crédito tributário sob pena de ocorrer a decadência, que é a perda do direito de constituir o crédito tributário. Agora, que são 5 anos, tudo bem. O problema é que há 2 regras para a contagem desse prazo decadencial. A primeira regra nós encontramos no artigo 173, inciso 1 do CTN, e a segunda regra no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Pela primeira regra, diz que o fisco terá 5 anos para constituir o crédito tributário, contados do primeiro dia do exercício seguinte, aquele que poderia ter ocorrido o lançamento. Já pela segunda regra, nós temos que o fisco terá 5 anos para constituir o crédito tributário, contados da ocorrência do fato gerador. Então, pela regra do 150, a coisa é mais difícil, né? Ocorreu o fato gerador, o fisco tem 5 anos para contar aqui o prazo decadencial sob pena de ocorrer a decadência. Pelo 173, são 5 anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte, aquele que poderia ter ocorrido o lançamento. Tá, mas quem está nessa regra e quem está na outra? Na regra do 173, inciso 1, estão os tributos sujeitos a lançamento de ofício e por declaração. E na regra do 150, parágrafo 4º, estão os tributos sujeitos a lançamento por homologação. Só que aí tem um detalhe que você tem que se lembrar. Toda vez que ocorrer fraude, dolo ou simulação, ainda que o tributo seja lançamento por homologação, eu contarei a regra do prazo decadencial pelo artigo 173, inciso 1 do CTN. Por quê, Josi? Porque ela é mais benéfica para o fisco.
Já que ocorreu fraude, dolo, simulação, tem que favorecer o fisco. Porque pela regra do 150, parágrafo 4º, ocorreu o fato gerador, já tem que contar 5 anos para o fisco constituir o crédito. Pelo 173, é só no primeiro dia do exercício seguinte. Tá? Então, toda vez que ocorrer fraude, dolo, simulação, ainda que o tributo seja lançamento por homologação, eu irei contar a regra do prazo decadencial pela regra do artigo 173, inciso 1. E aí muitos diziam, mas Josi, da onde que você tirou isso? Que nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, que ocorrer fraude, dolo, simulação, eu conto pelo 173, inciso 1. Pelo seguinte, só existem 2 regras. Uma do 173.1 e outra do 150, parágrafo 4º. Aí lá no artigo 150, parágrafo 4º, eu tenho exatamente essa redação. Olha, os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o fisco terá 5 anos para constituir o crédito tributário, contados da ocorrência do fato gerador, salvo quando ocorrer fraude, dolo, simulação. Aí eu te pergunto, se só existem 2 regras, eu estou na regra do 150, parágrafo 4º, e diz, olha, eu aplico essa regra quando o tributo é sujeito a lançamento por homologação, barari, barará, salvo quando ocorrer fraude, dolo, simulação. Se eu não aplico a regra do 150, parágrafo 4º, quando ocorre fraude, dolo, simulação, eu só tenho 2 regras, qual regra eu aplico? A do 173, inciso 1 do CTN. Isso é pacificado já pelo STJ? Perfeitamente. E aí tínhamos o nosso problema, qual seja? Aqui, ó, também, entendimento do STJ é que sempre que houver ausência de pagamento de tributo, ainda que o tributo seja lançamento por homologação, mas o fato é, se houver ausência de pagamento, também não teve nenhum pagamento do tributo, vamos pela regra mais benéfica para o fisco. Aí eu aplicarei a regra do artigo 173, inciso 1 do CTN. Na verdade, isso, eu sempre disse a vocês, isso há tempos já está na sua cabeça, porque o entendimento do STJ, como eu te falei, já está pacificado há muito tempo, que toda vez que houver ausência de pagamento de tributo, ainda que seja lançamento por homologação, o prazo decadencial será contado pela regra do 173, inciso 1 do CTN. E aí me perguntavam, Josi, mas de onde que você tirou? De decisões reiteradas do STJ. Qual que é a súmula, Josi? Não tinha. E agora tem, que é a súmula 555 do STJ. Então, como é que eu vou fazer essa marcação no meu vadimeco? Você vai para o artigo 173, inciso 1 do CTN, que está te dizendo como que conta a regra decadencial, faz a remissão para o artigo, para a súmula 555 do STJ, e você se lembra que hoje você tem uma súmula para defender esse teu posicionamento que você já sabia há tempo, que toda vez que houver ausência de pagamento de tributo, ainda que seja por lançamento de homologação, não importa, a regra para a contagem do prazo decadencial será essa do artigo 173, inciso 1 do CTN, ok? E a última súmula que nós temos aqui para comentar é a súmula 560 do STJ, que é, na verdade, essa também é a redação do artigo 185-A do CTN. Por quê? Esse artigo já passou por várias discussões no STJ, se aplicava ele ou não aplicava. E aí a súmula 560 do STJ disse, aplica sim com essa redação que está aqui no artigo 185-A do CTN. Vem cá só para você perceber. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar, nem apresentar bens à penhora no prazo legal, e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros. Queridos, a súmula 560 diz que realmente, para que haja o cuidado que você tem que ter é esse, a indisponibilidade dos bens e direitos do contribuinte, primeiro deve verificar se o contribuinte foi citado
E se ele não pagar e nem apresentar bens à penhora e não for encontrado bens penhoráveis, é que o juiz poderá determinar a indisponibilidade de bens e direitos. E é a redação do artigo 185-A e que está agora dito pelo STJ. Só que qual o cuidado que você tem que ter? Não é nem o que está na súmula, não, porque a súmula é repetição do artigo 185-A do CTN. O cuidado é com a pegadinha que a FGV pode fazer. Por quê? Para pedir a indisponibilidade dos bens e direitos do contribuinte, realmente deve-se ser comprovado pelo fisco que ele tentou encontrar o contribuinte, não achou, ou tentou encontrar tudo quanto é bens do contribuinte e não encontrou. Aí, depois de comprovado que ele não encontrou nada, que ele pode pedir a indisponibilidade dos bens e direitos dos contribuintes. Porém, tem-se que, quanto à penhora online, que não é indisponibilidade de bens e direitos, é penhora online, essa poderá ser feita em primeiro lugar. O fisco não precisará comprovar que não conseguiu bens para penhorar do contribuinte. Ele pode, em primeiro lugar, pedir lá a penhora online, ok? Então, queridos, acredito que isso aqui lhe ajudará muito na hora da sua prova, realmente, para, no seu caso, que faltaram algumas súmulas em seu vade-mecum. Então, qualquer problema, pode me perguntar, estou à sua disposição, mas eu estou aqui, lembre-se, sempre para te ajudar. Então, um beijo grande e sucesso nessa prova!